Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Marcela, tenho 38 anos, sou assistente social e moro em Belo Horizonte. E eu estou vivendo o pior pesadelo da minha vida, porque há 4 anos atrás, eu e meu marido Daniel adotamos 3 irmãos. O Lucas, que tinha 7 anos, a Amanda, que tinha 9 anos, e o Pedro, que tinha 11 anos, 3 crianças que tinham sido retiradas da família biológica por maus tratos severos e que estavam num abrigo havia 2 anos esperando por uma família que quisesse adotar os 3 juntos. E quando a gente viu o perfil deles no Cadastro Nacional de Adoção, a gente se apaixonou imediatamente pela ideia de manter esses irmãos juntos, de dar uma família para eles. E os primeiros anos foram extremamente difíceis porque as 3 crianças tinham traumas profundos, tinham comportamentos muito desafiadores, tinham pesadelos constantes. Mas a gente foi trabalhando com terapia, com muito amor, com muita paciência. E aos poucos eles foram se abrindo, foram confiando na gente, foram se tornando parte da nossa família. E há 6 meses atrás, numa noite que eu nunca vou esquecer, o Pedro teve uma crise de pânico severa depois de ver uma notícia na televisão sobre violência doméstica. E quando eu consegui acalmar ele finalmente contou pra mim o que realmente tinha acontecido com a família biológica deles. Ele contou que eles não foram retirados só por maus tratos e negligência, como dizia no processo. Ele contou que quando ele tinha 7 anos, a Amanda tinha 5 e o Lucas tinha 3. Eles testemunharam o pai biológico, o Rogério, matar a mãe deles, a Vanessa. Numa briga violenta dentro de casa, ele contou que eles viram tudo. Que eles viram o pai estrangular a mãe até ela parar de se mexer. Que eles viram o corpo da mãe no chão da sala. E que depois disso eles ficaram sozinhos com o pai por mais 2 anos. 2 anos vivendo com um assassino. 2 anos com medo de que ele fizesse a mesma coisa com eles. Até que finalmente uma vizinha denunciou a situação de negligência. E eles foram retirados e colocados no abrigo. E o pai foi preso por homicídio. Mas ninguém nunca tinha contado isso pra gente. Ninguém tinha mencionado que essas crianças tinham testemunhado um assassinato. Que elas tinham esse trauma tão profundo. E agora, 4 anos depois que a gente adotou eles, eu recebi uma notificação oficial dizendo que o Rogério está saindo da prisão por bom comportamento depois de cumprir apenas 6 anos de uma pena de 12 anos por homicídio e que ele está entrando com um processo na justiça pedindo direito de visita aos filhos, dizendo que ele se arrependeu, que ele mudou, que ele quer ter uma relação com as crianças. E eu estou apavorada. Eu estou com medo de que esse homem que matou a mãe dos meus filhos na frente deles consiga acesso a eles. Eu estou com medo do que isso vai fazer com o psicológico deles, que já é tão frágil. E eu estou furiosa com um sistema de justiça que permite que um assassino saia da prisão depois de 6 anos e ainda tenha a audácia de pedir contato com as vítimas que testemunharam o crime dele. Deixa eu voltar para o começo dessa história porque ela é longa, é complexa. E tem muitas camadas de trauma, de dor, mas também de amor e de resiliência. Eu e o Daniel nos casamos em 2012, quando eu tinha 26 anos e ele tinha 28. A gente se conheceu na faculdade. Eu estava fazendo serviço social e ele estava fazendo psicologia. E a gente sempre teve valores muito parecidos. Sempre quis trabalhar com populações vulneráveis. Sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. Eu me formei em 2013 e comecei a trabalhar como assistente social na Prefeitura de Belo Horizonte, especificamente na área de proteção à infância, lidando com casos de crianças em situação de risco, crianças que precisavam ser retiradas das famílias, crianças em abrigos. O Daniel se formou em 2014 e começou a trabalhar como psicólogo clínico, atendendo principalmente crianças e adolescentes com trauma. Através do nosso trabalho, a gente via de perto a realidade das crianças institucionalizadas no Brasil. A gente via crianças passando anos em abrigos, esperando por uma família que nunca chegava, principalmente quando eram grupos de irmãos, quando eram crianças mais velhas, quando eram crianças com histórico de trauma. E a gente sempre conversava sobre isso, sobre como a gente gostaria de poder fazer algo mais direto, mais concreto, para ajudar essas crianças. A gente tentou ter filhos biológicos por alguns anos,
mas eu tive 2 abortos espontâneos. E depois de muita conversa, de muita reflexão, a gente decidiu que a gente não ia continuar tentando engravidar, que a gente ia direcionar nossa energia para a adoção. A gente sabia que tinha milhares de crianças precisando de família e a gente tinha amor, tinha estrutura, tinha conhecimento técnico sobre trauma e desenvolvimento infantil, então fazia todo sentido. A gente se inscreveu no Cadastro Nacional de Adoção em 2018 e a gente colocou um perfil bem específico. A gente estava disposto a adotar grupo de irmãos, de qualquer etnia, de qualquer sexo, de 0 a 12 anos, com ou sem problemas de saúde, com ou sem histórico de trauma. A gente sabia que esse perfil ia fazer a gente ser chamado mais rápido, porque a maioria das pessoas quer bebês únicos e saudáveis, e grupos de irmãos são os mais difíceis de serem adotados. A assistente social que fez nossa avaliação ficou impressionada com nosso perfil e com nossa preparação. Ela disse que era raro encontrar pessoas tão preparadas, com tanto conhecimento técnico sobre trauma infantil, sobre desenvolvimento, sobre os desafios da adoção. Ela disse que a gente tinha o perfil ideal para adotar crianças mais velhas com histórico complexo. A gente passou por todas as etapas: curso de preparação, avaliação psicológica, visita domiciliar, entrevistas, e foi habilitado em meados de 2019. E a espera não foi longa. Apenas 3 meses depois, em setembro de 2019, a gente recebeu a ligação. A assistente social do cadastro, a doutora Simone, ligou dizendo que tinha um grupo de 3 irmãos disponível para adoção: Pedro, 11 anos, Amanda, 9 anos e Lucas, 7 anos. Ela disse que eles estavam num abrigo havia 2 anos, que tinham sido retirados da família biológica por maus tratos e negligência severa, que o pai estava preso e a mãe tinha falecido, e que eles precisavam urgentemente de uma família porque estavam tendo muita dificuldade no abrigo. Ela explicou que as 3 crianças tinham traumas significativos, que tinham comportamentos desafiadores, que o Pedro tinha episódios de agressividade, que a Amanda tinha mutismo seletivo e só falava com os irmãos, que o Lucas tinha enurese noturna e pesadelos constantes. Ela disse que várias famílias tinham se interessado por eles ao longo dos 2 anos, mas que todas tinham desistido durante o período de aproximação porque as crianças eram muito difíceis, muito fechadas, muito traumatizadas. Ela perguntou se a gente estava preparado para lidar com tudo isso, se a gente tinha certeza de que a gente queria seguir em frente. E a gente disse que sim, que a gente sabia que ia ser difícil, mas que a gente estava preparado, que a gente tinha conhecimento técnico, que a gente tinha amor, e que a gente estava disposto a fazer o que fosse necessário para dar uma família para essas 3 crianças. A doutora Simone nos mandou o perfil completo das crianças: fotos, histórico médico, histórico escolar, relatórios psicológicos, relatórios do abrigo. A gente leu tudo com atenção, e o que a gente viu foi devastador. As 3 crianças tinham sido expostas à violência doméstica severa durante anos. Tinham sido negligenciadas, tinham passado fome, tinham sido deixadas sozinhas por dias, tinham presenciado o pai batendo na mãe repetidamente. O relatório dizia que a mãe, Vanessa, tinha morrido de causas naturais quando o Pedro tinha 7 anos, e que depois disso as crianças tinham ficado sozinhas com o pai, Rogério, que era alcoolista e violento, que não cuidava delas, que as deixava trancadas em casa enquanto ele saía para beber, que não dava comida adequada, que batia nelas quando elas faziam algo que ele não gostava. O relatório dizia que uma vizinha tinha denunciado a situação para o conselho tutelar, que as crianças tinham sido encontradas em condições deploráveis, sujas, com fome, com marcas de violência, e que tinham sido imediatamente retiradas e colocadas no abrigo. O pai tinha sido preso por maus tratos e negligência, e tinha perdido o poder familiar. O que o relatório não dizia, o que a gente só descobriu 4 anos depois, é que a Vanessa não tinha morrido de causas naturais. Ela tinha sido assassinada pelo Rogério, e as 3 crianças tinham testemunhado tudo. Mas naquele momento, a gente não sabia disso. A gente só sabia que eram 3 crianças muito traumatizadas que precisavam de uma família, e a gente estava determinado a ser essa família. A gente marcou a primeira visita pro abrigo para a semana seguinte. Eu estava nervosa, ansiosa, com medo de que as crianças não gostassem da gente, com medo de que a gente não soubesse como lidar com elas. Mas o Daniel me acalmou. Me lembrou que a gente tinha treinamento, que a gente sabia o que esperar, que a gente ia conseguir. Quando a gente chegou no abrigo, a coordenadora, a dona Marta, nos levou para uma sala onde as 3 crianças estavam esperando. E, gente, quando eu vi eles pela primeira vez, meu coração se partiu. Eles estavam sentados num sofá velho, os 3 juntos, grudados um no outro, com aquela expressão de desconfiança, de medo, de mais uma família que vai desistir da gente. O Pedro, o mais velho,
Estava na frente, como se estivesse protegendo os irmãos menores. Ele era magro, tinha cabelo preto curto, olhos castanhos escuros que pareciam muito mais velhos do que os 11 anos dele, e uma expressão dura, fechada. A Amanda estava no meio, uma menina pequena para a idade, com cabelo castanho comprido todo embaraçado, olhos grandes e assustados. E ela não olhava pra gente, ficava olhando pro chão. O Lucas, o mais novo, estava agarrado no braço do Pedro. Um menino pequeno, magrinho, com o mesmo cabelo preto do irmão, e ele estava chorando baixinho. A gente se sentou na frente deles e eu disse: "Oi, meu nome é Marcela e esse é o Daniel. A gente veio aqui porque a gente quer muito conhecer vocês, porque a gente está procurando filhos, e a gente ouviu falar que vocês são 3 irmãos muito especiais que estão procurando uma família." O Pedro me olhou com aqueles olhos desconfiados e disse: "A gente já ouviu isso antes. Todo mundo diz que quer a gente, mas depois desiste. A gente é muito difícil, a gente dá muito trabalho, e ninguém aguenta a gente." Aquilo me partiu o coração. Ouvir uma criança de 11 anos falar assim, com tanta resignação, com tanta certeza de que ele não merecia ser amado. Eu respirei fundo e disse: "Pedro, eu não vou mentir pra você. Eu sei que vocês passaram por coisas muito difíceis. Eu sei que vocês têm motivos pra não confiar em adultos, pra não confiar que alguém vai ficar. Mas eu e o Daniel não somos como as outras pessoas. A gente trabalha com crianças que passaram por trauma. A gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que vai ter dias difíceis. Mas a gente não desiste fácil. E a gente está aqui porque a gente realmente quer ter vocês como filhos. Os 3, juntos, pra sempre." O Pedro continuou me olhando, tentando decidir se ele acreditava em mim ou não. A Amanda continuava olhando para o chão. Não tinha falado nada. O Lucas continuava chorando baixinho, agarrado no irmão. O Daniel disse: "A gente sabe que vocês não têm motivo para confiar na gente ainda e tudo bem. A gente não está pedindo para vocês confiarem agora. A gente só está pedindo uma chance de mostrar para vocês que a gente é diferente, que a gente vai ficar, que a gente vai ser a família de vocês." A gente passou aquela primeira visita conversando, tentando quebrar o gelo, mas foi difícil. O Pedro respondia com monossílabos, sempre desconfiado, sempre protegendo os irmãos. A Amanda não falou uma palavra sequer, só ficou olhando para o chão a visita inteira. O Lucas chorou a maior parte do tempo, e só se acalmava quando o Pedro abraçava ele. Quando a gente saiu do abrigo naquele dia, eu estava emocionalmente exausta, mas também mais determinada do que nunca. Aquelas 3 crianças precisavam de uma família, precisavam de alguém que não ia desistir delas. E eu e o Daniel íamos ser essas pessoas. A gente começou o período de aproximação, visitando as crianças 3 vezes por semana. As primeiras semanas foram muito difíceis. As crianças continuavam fechadas, desconfiadas, testando a gente constantemente. O Pedro era agressivo verbalmente, dizia coisas horríveis para tentar nos afastar, dizia que a gente era falso, que a gente ia desistir deles como todo mundo. A Amanda continuava sem falar, só observando tudo em silêncio. O Lucas tinha crises de choro, tinha pesadelos durante as sonecas no abrigo, e só se acalmava com o Pedro. Mas a gente não desistiu. A gente continuou indo, continuou sendo presente, continuou mostrando para eles que a gente estava ali para ficar. A gente levava brinquedo, levava lanche, brincava com eles, conversava, e aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, eles foram se abrindo. O primeiro a se abrir foi o Lucas. Ele era o mais novo, o mais vulnerável, e ele estava desesperado por afeto, por cuidado. Ele começou a me chamar de tia Marcela, começou a pedir colo, começou a chorar menos. A Amanda continuava em silêncio, mas ela começou a aceitar que eu penteasse o cabelo dela, que eu pintasse as unhas dela, pequenos gestos de cuidado que ela tinha sido privada por tanto tempo. O Pedro foi o mais difícil. Ele tinha construído muros altíssimos ao redor dele, ele tinha assumido o papel de protetor dos irmãos desde muito pequeno, e ele não confiava em ninguém. Mas o Daniel foi muito paciente com ele, foi conversando, foi mostrando interesse genuíno pelas coisas que o Pedro gostava, foi respeitando os limites dele. E aos poucos, o Pedro foi baixando a guarda. Depois de 3 meses de convivência, a gente conseguiu a guarda provisória, e as 3 crianças vieram morar com a gente. Aquele dia, dezembro de 2019, foi um dos dias mais importantes da minha vida. A gente buscou eles no abrigo, e eles estavam com 3 mochilas pequenas com todas as coisas deles, que eram muito poucas, e eles estavam com aquela mistura de esperança e medo no rosto. A gente levou eles para casa, mostrou os quartos que a gente tinha preparado. A gente tinha feito 2 quartos. Um para o Pedro, porque ele era mais velho e a gente achou que ele ia querer privacidade, e um para Amanda e Lucas dividirem. Mas quando a gente mostrou,
O Pedro disse que ele queria dormir no mesmo quarto que os irmãos, que eles sempre dormiam juntos, que ele precisava ficar perto deles para proteger eles. A gente entendeu, a gente colocou as 3 camas no mesmo quarto, e eles ficaram felizes com isso. Eles precisavam da proximidade, precisavam da segurança de estarem juntos. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Foram os meses mais desafiadores da minha vida. As 3 crianças tinham comportamentos muito complicados por causa do trauma. O Pedro tinha explosões de raiva, quebrava coisas, gritava, dizia que ele odiava a gente, que ele queria voltar pro abrigo. A Amanda continuava sem falar com a gente. Só falava com os irmãos. E ela tinha comportamentos de autoflagelação. Se arranhava, se beliscava quando ficava ansiosa. O Lucas tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando, tinha enurese noturna e tinha crises de pânico quando a gente saía de perto dele. A gente colocou as 3 crianças em terapia individual, cada um com um psicólogo especializado em trauma infantil. O Pedro começou a fazer terapia com uma psicóloga chamada Doutora Renata. A Amanda com uma psicóloga chamada Doutora Beatriz, que era especializada em mutismo seletivo, e o Lucas com um psicólogo chamado Dr. Marcos, que era especializado em trauma de apego. A gente também fez terapia familiar, todos juntos, com uma terapeuta chamada Doutora Cláudia, para trabalhar a dinâmica familiar, para ajudar as crianças a entenderem que elas estavam seguras agora, que a gente não ia machucá-las, que a gente não ia abandoná-las. Foi um processo longo, doloroso, exaustivo. Teve noites que eu chorei de exaustão, de frustração, de impotência. Teve momentos que eu me perguntei se a gente tinha feito a escolha certa, se a gente estava preparado para isso. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para aquelas 3 crianças. Eu via o quanto elas tinham sofrido, o quanto elas precisavam de alguém que não ia desistir delas. E eu encontrava forças para continuar. E aos poucos, muito aos poucos, as coisas foram melhorando. O Pedro foi percebendo que ele não precisava proteger os irmãos sozinho, que ele podia confiar na gente, que ele podia ser criança de novo em vez de ser o adulto responsável. Ele começou a ter menos explosões de raiva, começou a se abrir mais na terapia, começou a falar sobre as coisas que ele tinha vivido, sobre o medo que ele tinha, sobre a raiva que ele sentia. A Amanda começou a falar. Primeiro só algumas palavras, sussurradas, mas foi progredindo. Depois de 6 meses morando com a gente, ela finalmente me chamou de mãe, e eu chorei de emoção. Ela também parou com os comportamentos de autoflagelação, começou a desenvolver formas mais saudáveis de lidar com a ansiedade. O Lucas foi o que mais progrediu. Ele era o mais novo, o mais maleável, e ele estava desesperado por uma figura materna. Ele grudou em mim desde o começo, me chamava de mãe, queria colo o tempo todo, e aos poucos os pesadelos foram diminuindo. A enurese foi melhorando. As crises de pânico foram ficando menos frequentes. Em setembro de 2021, 2 anos depois que as crianças vieram morar com a gente, saiu a sentença de adoção. Eles passaram a ser oficialmente nossos filhos, com novas certidões de nascimento onde constava nosso nome como pais. A gente fez uma festa em casa para comemorar, e foi lindo ver as 3 crianças felizes, sorrindo, finalmente acreditando que elas tinham uma família de verdade, que elas não iam ser abandonadas de novo. A vida foi se normalizando. As crianças estavam indo bem na escola, tinham feito amigos, estavam se desenvolvendo. O Pedro estava no ensino fundamental Senzo. Era um aluno mediano, mas esforçado. A Amanda estava descobrindo que ela amava desenhar, passava horas desenhando, e era muito talentosa. O Lucas era o mais sociável dos 3, tinha vários amigos, adorava jogar futebol. Eles ainda tinham questões, ainda faziam terapia, ainda tinham dias difíceis, mas no geral a vida estava boa. A gente tinha se tornado uma família de verdade. Mas tinha algo que sempre me incomodava. As crianças nunca falavam sobre o passado, nunca falavam sobre a mãe biológica, sobre o pai, sobre o que tinha acontecido antes deles irem pro abrigo. Toda vez que a gente tentava tocar no assunto, eles se fechavam, mudavam de assunto, ficavam visivelmente desconfortáveis. Os terapeutas diziam que era normal, que eles iam falar quando estivessem prontos, que a gente não devia forçar. Então, a gente respeitou. A gente deixou eles no tempo deles. Até que há 6 meses atrás, em abril de 2025, tudo mudou. A gente estava assistindo televisão numa noite de sexta-feira, os 5 juntos na sala, quando passou uma reportagem no jornal sobre um caso de feminicídio. Um homem que tinha matado a esposa. A reportagem mostrava imagens da polícia, da casa do crime, e tinha depoimentos de vizinhos. Eu percebi que o Pedro ficou tenso, ficou pálido, começou a tremer. Eu ia mudar de canal, mas antes que eu pudesse fazer isso, ele levantou do sofá e saiu correndo pro quarto. A Amanda e o Lucas ficaram assustados.
e eu fui atrás dele. Quando eu cheguei no quarto, o Pedro estava tendo uma crise de pânico severa. Ele estava hiperventilando, tremendo, suando, com os olhos arregalados de terror. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei as mãos dele e comecei a fazer os exercícios de respiração que a terapeuta tinha ensinado. Levou uns 15 minutos para ele se acalmar, para a respiração dele voltar ao normal. E quando ele finalmente conseguiu falar, ele olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse: "Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar o que realmente aconteceu com a gente." Eu disse: "Tudo bem, meu filho. Você pode me contar. Eu estou aqui. Eu estou ouvindo." E aí ele começou a falar. E o que ele me contou me deixou completamente chocada. Me deixou com raiva, com dor, com horror. Ele contou que a mãe biológica deles, a Vanessa, não tinha morrido de causas naturais como dizia no relatório. Ela tinha sido assassinada pelo pai deles, pelo Rogério. Ele contou que ele tinha 7 anos, a Amanda tinha 5 e o Lucas tinha 3 quando aconteceu. Ele contou que naquela noite o pai tinha chegado em casa bêbado, como sempre, e tinha começado a brigar com a mãe, como sempre. Mas dessa vez foi diferente, foi pior. Ele contou que o pai começou a bater na mãe e que ela caiu no chão e que ele continuou batendo, batendo, batendo. Ele contou que ele e os irmãos estavam escondidos atrás do sofá, assistindo tudo, apavorados, sem saber o que fazer. Ele contou que ele viu o pai colocar as mãos no pescoço da mãe e apertar, 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 enquanto ela tentava respirar, tentava se soltar, e que ele viu o momento exato em que ela parou de se mexer, em que ela morreu. Ele contou que depois disso, o pai largou o corpo da mãe no chão da sala e foi para o quarto dele dormir, como se nada tivesse acontecido. E as 3 crianças ficaram lá, na sala, com o corpo da mãe, a noite inteira, apavoradas, sem saber o que fazer. No dia seguinte, o pai acordou, viu o corpo e entrou em pânico. Ele ligou para alguém, o Pedro não sabe para quem, e algumas horas depois vieram uns homens que levaram o corpo embora. E o pai disse para os filhos que a mãe tinha ido embora, que ela tinha abandonado eles, e que se eles contassem para alguém o que tinha acontecido, ele ia fazer a mesma coisa com eles. As 3 crianças ficaram aterrorizadas, ficaram em silêncio, carregando aquele segredo horrível. E elas continuaram morando com o pai por mais 2 anos. 2 anos vivendo com o homem que tinha matado a mãe delas. 2 anos com medo constante de que ele fizesse a mesma coisa com elas. O Pedro contou que esses 2 anos foram um inferno. O pai bebia cada vez mais, ficava cada vez mais violento, batia neles por qualquer motivo, deixava eles sem comida por dias, deixava eles trancados em casa enquanto ele saía. Ele contou que ele tentava proteger os irmãos menores, que ele apanhava no lugar deles, que ele roubava comida para dar para eles quando o pai não dava. Até que, finalmente, quando o Pedro tinha 9 anos, uma vizinha percebeu que tinha algo muito errado, que as crianças estavam sendo negligenciadas e denunciou para o conselho tutelar. As crianças foram retiradas, foram colocadas no abrigo e o pai foi preso. Mas o Pedro disse que o pai não foi preso por ter matado a mãe, foi preso só por maus tratos e negligência, porque ninguém sabia sobre o assassinato. As crianças estavam com tanto medo, tão traumatizadas, que elas não contaram para ninguém o que tinha realmente acontecido. Elas só disseram que a mãe tinha ido embora, repetindo a história que o pai tinha mandado elas contarem. E durante todos esses anos, durante os 2 anos no abrigo e os 4 anos morando com a gente, elas carregaram esse segredo, carregaram o trauma de ter testemunhado o assassinato da mãe, de ter vivido com o assassino, de ter medo de que ele viesse atrás delas. O Pedro disse que ele nunca tinha contado porque ele tinha medo. Tinha medo de que ninguém acreditasse nele. Tinha medo de que o pai descobrisse e viesse atrás deles. Tinha medo de que se ele contasse, a gente ia devolver eles. Ia achar que eles eram muito problemáticos, muito traumatizados. Mas ele disse que ele não aguentava mais carregar aquele peso sozinho, que ele precisava contar, que ele precisava que alguém soubesse a verdade. Gente, quando eu ouvi tudo aquilo, eu fiquei em choque absoluto. Eu não conseguia processar. Não conseguia acreditar que aquelas 3 crianças tinham passado por algo tão horrível, tão traumático, e que ninguém sabia, que ninguém tinha investigado direito. Eu abracei o Pedro, abracei ele com toda a força que eu tinha, e eu disse: "Meu filho, eu acredito em você. Eu acredito em cada palavra que você disse, e eu sinto muito que você teve que carregar isso sozinho por tanto tempo. Mas você não está sozinho mais, você tem a gente. E a gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para te proteger, para proteger seus irmãos e para fazer justiça pela sua mãe." Eu chamei o Daniel, contei tudo para ele, e ele ficou tão chocado quanto eu. A gente chamou a Amanda e o Lucas.
e conversou com eles também. A Amanda confirmou tudo que o Pedro tinha dito. Ela também se lembrava de tudo. Também tinha carregado aquele trauma em silêncio. O Lucas era muito pequeno quando aconteceu. Ele tinha só 3 anos. Então as memórias dele eram mais fragmentadas, mais confusas. Mas ele também se lembrava de coisas, de imagens, de sensações de medo. Naquela noite, a gente não dormiu. A gente ficou com as 3 crianças, abraçando elas, deixando elas chorarem, deixando elas finalmente liberarem tudo que elas tinham guardado por tanto tempo. No dia seguinte, a gente ligou para os terapeutas das crianças, contou o que tinha acontecido, e eles ficaram tão chocados quanto a gente. Eles marcaram sessões de emergência com cada criança e começaram a trabalhar especificamente esse trauma, esse segredo que tinha sido guardado por tanto tempo. A gente também foi na polícia, na delegacia de homicídios, e contou tudo. A gente falou com uma delegada, a doutora Patrícia, e ela ficou chocada com a história. Ela disse que ela ia investigar, que ela ia reabrir o caso da morte da Vanessa, que ela ia ouvir o depoimento das crianças. Ela pediu os registros antigos e descobriu que na época, em 2015, quando a Vanessa morreu, foi registrado como morte natural, ataque cardíaco. Ninguém tinha investigado, ninguém tinha feito autópsia, o corpo tinha sido cremado rapidamente. E o Rogério tinha sido preso 2 anos depois, em 2017, só por maus tratos e negligência das crianças, não por homicídio. A doutora Patrícia disse que ia ser muito difícil provar o homicídio agora, 10 anos depois, sem corpo, sem evidências físicas, só com o testemunho de crianças que eram muito pequenas na época. Mas ela disse que ela ia tentar, que ela ia investigar, que ela ia ouvir as crianças, que ela ia ver se tinha alguma testemunha, algum registro médico da Vanessa que mostrasse histórico de violência doméstica. As crianças deram depoimento. Foi um processo doloroso, traumático, mas necessário. O Pedro foi o mais detalhado, ele se lembrava de muita coisa. A Amanda também contribuiu, embora fosse mais difícil para ela falar. O Lucas tinha memórias fragmentadas, mas ele também ajudou. A investigação está em andamento até hoje, 6 meses depois. A doutora Patrícia conseguiu encontrar alguns registros médicos da Vanessa mostrando que ela tinha ido no hospital várias vezes com lesões compatíveis com violência doméstica. Ela também encontrou uma vizinha que disse que ela ouvia brigas violentas vindas da casa, que ela tinha visto o Rogério batendo na Vanessa várias vezes. Mas ainda não é suficiente para provar o homicídio, ainda não é suficiente para reabrir o caso criminalmente. A doutora Patrícia disse que ela está tentando, mas que é complicado. E aí, há 3 semanas atrás, a gente recebeu uma notificação que mudou tudo, que transformou o nosso pesadelo em algo ainda pior. A notificação dizia que o Rogério estava saindo da prisão. Ele tinha sido condenado a 12 anos por maus tratos e negligência, mas com bom comportamento e outros benefícios legais, ele estava saindo depois de cumprir apenas 6 anos. Ele estava sendo solto. E não era só isso. A notificação dizia que o Rogério estava entrando com um processo na justiça pedindo direito de visita aos filhos. Ele estava argumentando que ele tinha cumprido a pena, que ele tinha se arrependido, que ele tinha feito terapia na prisão, que ele tinha mudado e que ele queria ter uma relação com os filhos, que ele tinha direito de ver os filhos. Gente, quando eu li aquilo, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu não conseguia acreditar que aquele homem, aquele assassino, tinha a audácia de pedir contato com as crianças que ele tinha traumatizado, que tinham testemunhado ele matando a mãe delas. Eu liguei imediatamente para o nosso advogado, o Dr. Henrique, que tinha cuidado do processo de adoção, e contei tudo. Ele ficou chocado. Ele disse que isso era absurdo, que a gente ia contestar, que a gente não ia deixar aquele homem chegar perto das crianças. Ele disse que a gente ia apresentar todos os laudos psicológicos das crianças, ia mostrar o trauma que elas têm, ia mostrar que o contato com o pai biológico seria extremamente prejudicial para elas. Ele também disse que a gente ia usar a investigação de homicídio que está em andamento, ia mostrar que o Rogério não foi preso só por maus tratos, que ele é um assassino, e que ele não pode ter contato com as testemunhas do crime dele. A primeira audiência foi marcada para a semana passada. Eu e o Daniel fomos, com o Dr. Henrique. Do outro lado estava o Rogério, com um advogado dele, um defensor público. Gente, ver aquele homem foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Ele estava diferente, mais velho, mais magro, com cabelo grisalho, mas eu conseguia ver nele o monstro que tinha feito aquelas coisas horríveis com as crianças, com a Vanessa. Ele tinha aquela expressão de falsa humildade, de falso arrependimento. E quando ele falou, ele disse que ele tinha mudado, que ele tinha feito terapia na prisão, que ele tinha encontrado Deus,
que ele se arrependia profundamente de tudo que ele tinha feito e que ele queria uma chance de ser pai para os filhos dele, que ele queria pedir perdão para eles, que ele queria ter uma relação com eles. Eu queria gritar, queria pular nele, queria dizer que ele era um mentiroso, um assassino, que ele não merecia nem respirar o mesmo ar que aquelas crianças. Mas eu me controlei. Eu deixei o Dr. Henrique falar. O doutor. Henrique apresentou todos os argumentos. Que as crianças foram legalmente adotadas, que elas têm uma família agora, que elas estão em tratamento psicológico por causa dos traumas que o Rogério causou, que o contato com ele seria extremamente prejudicial, que ele não tem mais direitos parentais porque ele perdeu o poder familiar. Ele também mencionou a investigação de homicídio em andamento. Disse que o Rogério não é só um pai negligente, ele é um assassino, e que as crianças testemunharam o crime, e que permitir contato seria revitimizar elas. O advogado do Rogério argumentou que a adoção não deveria ter acontecido sem dar oportunidade para o pai biológico se manifestar, que ele estava preso e não teve chance de contestar, que ele tem direito de tentar reconstruir a relação com os filhos, e que a investigação de homicídio não tem provas concretas, é só acusação baseada em memórias de crianças pequenas. O juiz, doutor Marcelo, ouviu os dois lados e disse que ele ia analisar o caso com cuidado, que ele ia considerar o melhor interesse das crianças acima de tudo, mas que ele também precisava considerar os direitos do pai biológico, principalmente se ele cumpriu a pena e se reabilitou. Ele disse que ele ia pedir uma avaliação psicológica das crianças para entender como elas se sentem em relação ao pai biológico, se elas querem ter contato ou não, e que ele ia pedir uma avaliação psicológica do Rogério também, para ver se ele realmente mudou, se ele representa risco. Ele disse que a decisão vai sair em algumas semanas, e que enquanto isso, não há contato entre o Rogério e as crianças. Eu saí daquela audiência arrasada, com medo, com raiva. Como é possível que um assassino tenha direitos? Como é possível que o sistema considere dar acesso dele às vítimas? Desde então, a gente está vivendo num pesadelo. As crianças sabem que o pai biológico saiu da prisão, sabem que ele quer ver elas, e elas estão aterrorizadas. O Pedro está tendo crises de ansiedade constantes, está tendo pesadelos de novo, está regredindo em comportamentos que ele tinha superado. A Amanda voltou a ficar mais quieta, mais fechada, voltou a ter comportamentos de autoflagelação. O Lucas está tendo enurese noturna de novo, está tendo crises de pânico, não quer ir para a escola, tem medo de sair de casa. Os terapeutas estão trabalhando intensamente com eles, estão fazendo sessões extras, estão tentando ajudar eles a processar o medo, a ansiedade. Mas é muito difícil, porque o medo deles é real. A ameaça é real. Eu e o Daniel também estamos fazendo terapia, porque a gente está sobrecarregado, está com medo, está com raiva. A gente está tentando ser forte para os filhos, mas por dentro a gente está desmoronando. A gente também está fazendo tudo o que está ao nosso alcance legalmente. O Dr. Henrique está preparando uma defesa robusta, está juntando todos os laudos, todos os relatórios, todas as evidências de que o contato seria prejudicial. Ele também está trabalhando com a doutora Patrícia, a delegada, para tentar acelerar a investigação de homicídio, para tentar conseguir provas mais concretas. A gente também entrou em contato com organizações de proteção à infância, com ONGs que trabalham com vítimas de violência doméstica, pedindo apoio, pedindo que eles se manifestem no processo, que eles mostrem para o juiz o quanto seria prejudicial permitir esse contato. Mas a gente não sabe se vai ser suficiente. A gente não sabe se o juiz vai entender a gravidade da situação, se ele vai priorizar o bem-estar das crianças ou se ele vai dar uma chance para o pai biológico. E enquanto isso, a gente vive com medo. Medo de que o Rogério descubra onde a gente mora. Medo de que ele apareça na escola das crianças. Medo de que ele tente fazer contato de alguma forma. A gente está hipervigilante. Está sempre olhando por cima do ombro. Está sempre com medo. As crianças também estão com medo. Elas têm medo de que o juiz obrigue elas a ver o pai. Tem medo de que ele venha buscar elas. Tem medo de que ele faça com elas o que ele fez com a mãe. Ontem à noite, o Pedro veio falar comigo. Ele estava com aquela cara séria, preocupada. E ele disse: "Mãe, se o juiz mandar a gente ver ele, a gente vai ter que ir?" E eu não soube o que responder, porque eu não queria mentir para ele, mas eu também não queria assustá-lo mais. Eu disse: "Meu filho, eu vou fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para não deixar isso acontecer. Eu vou lutar com todas as forças que eu tenho para proteger você e seus irmãos. Mas se o pior acontecer, se o juiz decidir que tem que ter contato, vai ser num ambiente controlado, com supervisão, e eu vou estar lá com você. Eu não vou deixar você sozinho com ele nunca." E ele disse: "Eu não quero ver ele, mãe. Eu tenho medo dele. Eu tenho medo de que ele faça com a gente o que ele fez com a nossa mãe.
E eu abracei ele com toda a força que eu tinha. E eu disse: eu não vou deixar nada acontecer com você, meu filho. Eu prometo. Mas por dentro, eu estava morrendo de medo, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa. Eu não sei se eu vou conseguir proteger meus filhos desse monstro. Eu fico pensando em como o sistema é falho, em como é possível que um homem que matou a esposa na frente dos filhos, que traumatizou 3 crianças de forma irreparável, possa sair da prisão depois de apenas 6 anos e ainda ter a audácia de pedir contato com as vítimas. Eu fico pensando em quantas Vanessas existem por aí, quantas mulheres são mortas por parceiros violentos e quantos filhos ficam traumatizados, testemunhando, vivendo com o assassino, carregando esse peso. Eu fico pensando em quantas crianças estão em abrigos agora, carregando segredos horríveis, traumas profundos, esperando por alguém que queira elas, que não desista delas. E eu fico pensando nos meus filhos, nas 3 crianças que eu amo mais do que tudo, que passaram por coisas inimagináveis e que agora estão tendo que reviver o trauma porque o sistema acha que um assassino merece uma segunda chance. Eu não sei como essa história vai terminar. Eu não sei se a gente vai conseguir impedir o contato, se a justiça vai prevalecer, se o juiz vai entender que o bem-estar das crianças tem que vir em primeiro lugar. O que eu sei é que eu vou lutar. Eu vou lutar com todas as forças que eu tenho, com todos os recursos que eu tiver, com cada respiração no meu corpo, para proteger meus filhos. Porque eles são meus filhos. Não importa que a gente não compartilhe DNA. Não importa que eles tenham vindo para minha vida quando já eram mais velhos. Eles são meus filhos. E eu vou proteger eles com minha vida se for preciso. E eu espero, eu rezo, eu imploro que a justiça seja feita, que o Rogério seja responsabilizado pelo que ele fez, que ele seja impedido de chegar perto das crianças que ele traumatizou, e que meus filhos possam finalmente ter paz, possam finalmente se curar, possam finalmente ter a infância que eles merecem, sem medo, sem trauma, sem o fantasma do passado assombrando eles, porque toda criança merece isso. Toda criança merece ser protegida, merece ser amada, merece ter uma família que luta por ela, que não desiste dela, que está lá nos dias bons e nos dias ruins. E eu vou ser essa mãe para os meus filhos. Eu vou estar aqui, sempre, não importa o que aconteça. Porque é isso que família faz. É isso que amor significa.